Boa tarde, meus queridos, boa tarde, minhas queridas. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pois é, gente, não dá para começar a nossa aula de outra forma, né? Todos nós estamos tristes, né? Estamos sentindo a grande perca que nós tivemos de o colega de vocês, uma perca muito próxima, né, de nós, e nos deixa até assim sem palavras, né? Eu não poderia começar a aula de hoje de outra forma, né, a não ser lembrando do nosso colega e do nosso aluno David. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade a vocês, né, colegas de turma, dizer que, embora eu não o conhecesse pessoalmente e estivesse convivendo por pouco tempo, né, virtualmente, o David deixou a sua marca, era um aluno comprometido, né, ele fazia todas as atividades, ele sempre que tinha algum problema falava com a gente, se não pudesse comparecer naquele momento, mas ele deixou sua marca, né, de assiduidade e de comprometimento. E é isso que a gente deve lembrar, né? O que o David me marcou foi só pontos positivos, né? Ele deixou essa marca para mim, como aluno. E eu espero que para vocês também ele tenha deixado lembranças boas, e é nisso que a gente se apega e é assim que a gente tem que seguir, né? Infelizmente, essas surpresas da vida acontecem e muitas vezes nós estamos despreparados. E também, em tudo a gente tira uma lição, né? Que a vida da gente ela é preciosa e todos nós devemos ter muito cuidado na nossa vida, muito apreço, muito amor por nós mesmos. Então, fica aqui a minha simples homenagem, né, com essas simples e poucas palavras, porque a emoção vai tomando de conta e a gente às vezes pensa até em falar mais coisa e não consegue. Então, gente, o meu abraço a cada um de vocês, né? E que, caso vocês conheçam a família do David, quem conhecer e puder transmitir essa mensagem, né, à sua mãe, não sei como era a sua família, mas quem conhecer, leve meu abraço, a minha solidariedade, e assim também eu deixo para vocês o meu abraço e a minha solidariedade. Então vamos seguir, né, com a nossa aula e com os corações cheios de saudade, cheios de sentimentos, mas a vida segue, né? Então, ao nosso querido David, a nossa saudade e a nossa gratidão por ele ter feito parte das nossas vidas. Seguindo aqui com a nossa aula, pessoal, nós temos aí uma correção de atividade para fazer, não é? Na nossa última aula, eu deixei aí as questões 2, 3, 4 e 5 da página 184, a qual nós iremos fazer a correção agora. Peço que todos abram o livro e acompanhem a correção com o caderno. Então, pessoal, eu marquei aí, né, a partir da segunda questão até a quinta. Então, a segunda questão, aí na página 184, diz o seguinte: aponte as características que permitem considerar os Estados Unidos uma superpotência.
Vamos à resposta? Então, pessoal, como vocês acompanham aí pela mídia e até pelos estudos de vocês, né? E a gente pode notar que os Estados Unidos, eles são um dos países mais industrializados do mundo e que tem desenvolvido muitas tecnologias, criando assim diversas indústrias de base e de bens de consumo. O país também consegue impor sua força militar ao restante do mundo, cedia algumas das maiores empresas transnacionais do planeta e é o principal centro financeiro mundial. Isso tudo porque, ao longo da história, os Estados Unidos foi sempre se fortalecendo, sempre foi criando uma economia forte, né? E assim se tornando uma superpotência e um dos países mais poderosos do mundo. Seguindo aí com a nossa correção, a terceira questão diz o seguinte: comente a distribuição populacional do Canadá. Então, pessoal, a população canadense ela se concentra em 2 estados: Ontário, né, onde predomina a língua inglesa, e Quebec, onde predomina o francês. No Canadá, né, também existem áreas pouco povoadas em razão do clima extremamente frio em determinadas épocas do ano. Entre as principais cidades destacam-se Toronto, Montreal e Vancouver. Ottawa é a capital do país com 1,3 milhões de habitantes. Então, pessoal, ao longo do capítulo, né, isso foi mostrado e também na explicação. Como é essa distribuição populacional do Canadá, está aí a resposta para vocês. Vamos agora, pessoal, para a quarta questão. A quarta questão tem as letras A e B para responder, né? Então, vamos primeiro para a A. O enunciado da quarta questão diz o seguinte: sobre os fatores históricos da América anglo-saxônica, responda. Letra A. Analise de que modo as diferenças entre a colonização de povoamento e a colonização de exploração influenciaram no desenvolvimento econômico das 13 colônias. Respondendo aí, temos que, no norte, houve a colonização de povoamento. Com a imigração de famílias inglesas que receberam lotes de terra para cultivar, o que gerou certa autonomia e desenvolvimento econômico. Já nas colônias do sul, predominou o modelo de exploração, com um objetivo de fornecer riquezas para a metrópole, e a agricultura era praticada no sistema de plantation. Desse modo, as colônias do sul tiveram mais dificuldade em se desenvolver, ficando economicamente atrasadas em relação às colônias do norte. Olha, pessoal, isso é uma questão de lógica, né? Como as colônias do norte, elas não foram colonizadas de uma forma explorativa, ou seja, elas não foram exploradas, é claro que elas tinham uma autonomia econômica maior e elas se desenvolveram mais, certo? E aí as do sul ficaram economicamente atrasadas em relação às do norte. Letra B. Até os anos de 1960, as leis eram diferentes para brancos e negros nos Estados Unidos, o que levou à organização do Movimento pelos Direitos Civis. Explique o que foi esse movimento e apresente suas conquistas. Então, pessoal, o Movimento pelos Direitos Civis ele foi organizado pela população negra dos Estados Unidos, né, com o objetivo de lutar pela redução do preconceito e das diferenças sociais entre os negros e brancos no país, que era uma coisa bem latente. Esse movimento ele resultou em algumas ações do governo, como a criação do sistema de cotas, por meio do qual teve início uma política de reserva de postos de trabalho e de vagas em universidades, né, concedidas pelo governo a afro-americanos como compensação aos danos provocados, né, pelo período escravocrata. Então, foi um movimento bem importante, né, não só para os Estados Unidos, né, mas para também a população negra de todo o mundo.
sendo que suas ideias elas foram difundidas no mundo todo e são importantes até os dias de hoje. A quinta e última questão diz o seguinte: avalie a importância das relações entre Estados Unidos e China no mundo atual. Os Estados Unidos e a China são os países mais ricos, né? E as duas maiores potências mundiais. Existe uma dependência mútua entre eles. Os Estados Unidos dependem da mão de obra barata e do gigantesco mercado consumidor chinês, e já a China depende dos investimentos e da importação dos produtos chineses para os Estados Unidos. Essas relações movimentam bilhões de dólares na economia mundial. E é por isso, né, que elas são as duas grandes superpotências mundiais. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Agradeço a participação de todos e também agradeço a compreensão, né, de vocês, porque realmente, como vocês viram aí no começo da aula, eu abri um espaço para falar, né, dos últimos acontecimentos, e isso deixa a gente um pouco emocionada, né, deixa a gente um pouco mexida. Então eu peço desculpas porque eu posso, né, não ter conseguido desenvolver uma aula tão boa quanto outras, né, ou tão boa quanto vocês mereciam ter. Mas infelizmente nós somos seres humanos e seres humanos são falhos e têm sentimentos, e esses sentimentos às vezes fazem com que a gente não consiga desenvolver o nosso trabalho como a gente gostaria. O importante é que a gente tentou, né? A gente não desistiu. Está aí a correção para vocês. Como vocês sabem, o vídeo é de vocês. Vocês podem sempre pausar e rever direitinho, com mais detalhes. E vamos seguir aqui com a nossa aula, tá bom? Já já eu vou colocar aí no grupo a orientação da atividade. Um abraço a todos, se cuidem e fiquem com Deus.